Hoje nós estamos com o programa falando do Espiritismo, dia 2 de outubro, e nessa data de 3 de outubro, ou amanhã, nós comemoramos o aniversário de nascimento de Belisário Porte Leon Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Mais tarde, ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, ou seja, o Espiritismo, com a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Nós temos como apoiadores desse programa, falando do Espiritismo, Pousada das Missões, que fica na cidade de São Miguel das Missões, na rua São Nicolau, 601, telefone 55 3381 1202, e-mail pousada.missões@terra.com.br e site www.pousadadasmissões.com.br. Então, lá em São Miguel das Missões, aqueles que vão visitá-lo podem entrar em contato com esse telefone, 55 3381 1202. Também temos o apoio da Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na rua 22 de março. Temos a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccoli, número 500. E o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na Marechal Deodoro 1343, no bairro Missões. Nós vamos então para o nosso assunto, que é a reflexão da tarde de hoje, com a presença de Pilson Lemes, palestrante da Sociedade Espírita Fé e Esperança. Temos aqui a nossa colega, assessora, que está nas gravações, que depois vai para o Face e também para o YouTube, essa programação, a Irene. E nós vamos conversar hoje sobre necessidade da vida social e os laços de família. Nós temos sempre como base as obras espíritas. Especialmente no dia de hoje, nós vamos trabalhar bem mais o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos, Wilson, boa tarde Irene, a todos os nossos ouvintes, a questão 766, que Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E esses espíritos amigos que vem orientando-nos diz: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Entrando nessa primeira questão para o nosso diálogo de hoje, é interessante também nós observarmos porque que nos dizem as outras faculdades necessárias a vida de relação. Sabemos que falamos, temos a palavra, e quais seriam essas outras faculdades? Então nós vamos também tentar nos encontrar aqui, porque logicamente que a sociedade, ela se inicia na microsociedade, não é, Wilson? Então vamos observar o que nos traz aqui. Boa tarde, Wilson. Uma ótima tarde, amigo Paulo, uma ótima tarde a Irene, aos amigos radiovintes e aqueles que mais tarde nos assistirão na internet, um ótimo dia. A respeito dessa questão da vida em sociedade, por que Kardec fez essa pergunta? Por que se preocupou com uma lei de sociedade? Em princípio, se há uma lei, alguém a criou. E quem criou essa lei? O Livro dos Espíritos aborda as questões que dizem respeito à vida espiritual e à vida física e, acima de tudo, a Deus. Tudo promana de Deus. O universo todo é guiado por leis
imutáveis e eternas, que já são imutáveis, e criadas por Deus, com extrema sabedoria. E a lei de sociedade, nós vamos fazer essa abordagem agora, observando as questões enumeradas em O Livro dos Espíritos, a partir do número 766, para nós compreendermos um pouco mais por que elas vêm de Deus e por que da nossa necessidade de viver em sociedade. Nós percebemos que ao longo da história religiosa, e ainda hoje acontece em certas religiões, há pessoas que se enclausuram, fogem do convívio com a sociedade, acreditando elas que dessa forma, através da meditação e da permanente estado de oração, acredito eu, porque nós não temos acesso a esses locais, possam beneficiar-se e beneficiar também a humanidade. Mas o ser humano não foi feito para viver isoladamente, ele foi feito para viver entre os seus pares. Nós, no nosso convívio, permutamos energias, ao mesmo tempo em que doamos, recebemos também. Hoje, assistindo uma palestra que nada tinha a ver com o tema do Rossandro Klinger, me chamou a atenção uma parte em que ele lembrou daquele filme chamado O Náufrago, em que a personagem fica isolada numa ilha e ela tem tanta necessidade do convívio social que ela cria um companheiro imaginário, pegando uma bola de basquete, desenhando até um rosto na bola, e o chamou de Sr. Wilson. É interessante que ele desenvolve em relação a essa personagem sentimentos como se ela fosse uma humana, uma pessoa. Tanto que, quase ao final do filme, quem assistiu vai lembrar, ele está numa jangada que ele criou e num determinado momento essa bola foge do seu contato e ele se joga ao mar para tentar salvar, entre aspas, a bola, porque era o seu companheiro. E ele ficou num desespero tal que quase perdeu a vida, tendo que abandonar o seu companheiro que ele criara, e aquilo causou um grande sofrimento para ele naquele momento. Então nós fomos criados para vivenciarmos o amor de Deus no convívio com os semelhantes. No entanto, como somos seres muito jovens ainda, recém saindo do primarismo da evolução, estamos numa fase inicial de progresso, as virtudes que Deus nos colocou em nós estão quase todas em germes. Alguns desenvolveram mais e outros menos. E como é que nós vamos fazer que essas virtudes se desenvolvam? Através do contato social. Ali nós seremos chamados a experimentar a tolerância, experimentar a solidariedade, experimentar a necessidade do perdão e de sermos perdoados também, de aceitar o outro como um irmão nosso, em suma, de amá-lo. E teremos, como é normal, porque o nosso mundo é de provas e expiações e todos nós somos comprometidos com a própria consciência diante da lei de Deus, nesse momento alguma dificuldade. Mas como vamos superá-la se não no convívio? Não é nos enclausurando, não é deixando de viver em sociedade. Ah, mas às vezes eu preciso me isolar para aprender certas coisas num estudo individual, ou até me preparar para mais tarde colocar em prática. Então nesse momento eu não devo me reservar a intimidade. Nós devemos reservar algum tempo da intimidade, do isolamento, se for com um fim útil, para mais tarde colocar em prática isso diante do nosso semelhante. Não com um sentido de egoísmo, de nos tornarmos dessa forma melhores que os outros e não nos permitirmos, segundo alguns dizem, contaminar com as coisas do mundo. Ora, o mundo na Terra é divino. Se o ambiente não é adequado, é porque nós assim o tornamos. Nós, nesse convívio, vamos aprender aos poucos a nos controlarmos, a nos tornarmos mais fraternos, volto a dizer, a vivenciarmos o Evangelho de Jesus, que são orientações seguras para que nós possamos viver em sociedade. Se nós formos olhar todo o Evangelho de Jesus, todo ele é voltado para a vida em sociedade. Começando pela família, que nós vamos abordar logo em seguida, e que sabiamente hoje se divulga que é a célula máter da sociedade, onde tudo começa. Mas nós, nessa vida social, então, temos a oportunidade
de começar a desenvolver esses germes se já não o desenvolvemos o suficiente. E a vida nos proporciona isso. E não há como fugir. Se nós pensarmos que mesmo na natureza os animais se procuram, com algumas exceções, viver em bandos, em grupos, em matilhas, como os lobos, os cães e os pássaros em bando, e juntamente eles se auxiliam. Eu não sei se a ideia do Paulo é continuar fazendo perguntas e nós abordando, eu posso fazer a próxima pergunta, ou ler, não vou fazer, né? Porque a 767 do Livro dos Espíritos diz assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Olha a resposta: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Agora imaginemos nós. Eu já ouvi de certas pessoas que defendem certas ideias religiosas de que haverá um juízo final e que os escolhidos vão viver num ambiente de extrema paz e cada um vai fazer tudo o que precisa para si sem necessitar do trabalho do outro. É bastante impossível numa situação assim. Basta nós vermos as nossas necessidades de hoje, a não ser que nós neguemos todas as nossas necessidades e fiquemos apenas com o básico, que seria a alimentação, a água e uma choupana lá para ficar ao abrigo das intempéries. Mas nós precisamos de alguém que faça o tecido, alguém que confeccione as nossas vestes, alguém que prepare o solo, quem forneça a semente, quem plante, quem transporte, quem colha, quem industrialize para nos fornecer, quem pesquise medicamentos para tratar da nossa saúde, quem desenvolva os equipamentos tecnológicos para fazer frente às necessidades do dia a dia, a energia elétrica, quem instale as redes elétricas. Se formos fazer uma reflexão, às vezes eu me ponho a pensar, se eu fosse colocado num lugar sem nada mesmo, só com o meu corpo físico, com o conhecimento que eu tenho, eu teria extrema dificuldade que eu não conseguiria numa vida só construir uma ferramenta adequada, por exemplo, para cortar uma árvore, porque eu não teria na mão nenhuma ferramenta. Eu teria que primeiro encontrar os minerais, achar um meio de derretê-los e moldá-los. E como eu faria isso? Eu conheço como temperar um ferro, torná-lo aço? Tenho recursos para isso? A história da humanidade é bastante longa e ao longo desse percurso, os aglomerados sociais, alguns destacando-se mais que os outros, por necessidade, começaram a pesquisar e a observar os resultados das suas experiências e desenvolveram tudo isso que nós temos. Isso é o progresso. E o progresso não tem fim. Muito mais nós vamos ainda nos deparar nesta mesma encarnação, os mais jovens muito mais do que nós. Nós, aqueles que já estamos acima dos 40, eu já tenho mais de 50, beirando os 60, observamos ao longo desses 6 décadas, quase 6 décadas já, uma transformação que nunca imaginávamos acontecer. É o progresso desse final de período evolutivo até agora. Mas desde o começo, isso é espantoso e só foi possível pelo convívio. Uma pessoa isolada jamais conseguiria isso. Então é um equívoco aquele que acredita que está de acordo com a lei da natureza, se isolando para encontrar uma certa ascensão espiritual, negando a questão material, achando que tudo isso que aí está são coisas do mundo e que não nos dizem respeito. Nós somos seres integrais. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Temos que cuidar dos três. E isso só é possível na vida em sociedade. É bem importante também nós observarmos que dentro dessa questão ele já nos coloca como contrário à lei da sociedade, à lei natural. Então, sendo contrário à lei natural, e se nós formos por consenso de que a vida se inicia na Terra no processo da família, que depois nós vamos abordar na segunda parte, também vamos falar um pouco da lei de amor, porque ela é a base que vai fazer com que haja a construção da sociedade. Então, sendo ela contrária à lei natural,
Logicamente que na necessidade que tem o ser humano de progresso, de progredir, porque nós não podemos contrariar também as leis divinas, e a lei divina nos consta a lei de progresso. E a lei de progresso, ela conduz o homem à perfeição. Então, se nós retornarmos às palavras do Mestre Jesus, ele já disse para nós que era necessário sermos perfeitos como o vosso Pai. Mas para nós chegarmos a essa perfeição, é necessário um progresso extremamente rigoroso, de caminhada lenta, mas continuada. Então, dentro desse progresso, na questão seguinte, ele vai abordar essa necessidade que temos de progredir, que é o dever. E pergunta Kardec, o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E os Espíritos vão nos explicar, dizendo que o homem deve progredir. Então, o que Jesus disse, e até mesmo que se nós voltarmos lá antes de Moisés, quando havia a lei do olho por olho e dente por dente, que logo depois Moisés trazendo os 10 mandamentos, o mandamento em que nós encontramos para a nossa vida, o não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, isso nos conduzindo a outro patamar que antes, que era de a vontade se fazia justiça de acordo com o interesse de cada um. Então, quando veio a lei do olho por olho, dente por dente, ela veio regular aquela distância que havia de justiça. Então, o progresso ele já vem antes de Moisés. E se nós contarmos toda a história da humanidade, que são de milhões de anos, né, nós vamos ver que nós iniciamos uma caminhada, né, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento. E para chegarmos à inteligência do homem nos dias atuais, aparentemente nós estamos num progresso extremamente grande, mas ainda estamos tão simples e tão pequenos diante do universo e da grandeza de Deus. Então, a resposta dos Espíritos a essa questão, o homem deve progredir, sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E aí tem uma história muito interessante que eu lembrei agora a respeito de educação, porque educação é um aprendizado, né, é um crescimento, e o ser humano ele vai desenvolvendo também a sua educação de acordo com o crescimento moral. E tem uma historinha que já é conhecida por muitos, de que um senhor muito inteligente, sábio, mestre, foi convidado para fazer uma palestra sobre educação. E ele pediu um prazo para que se preparasse para aquela palestra. Chegando no dia, ele chega com 2 gaiolas, né, onde que ele tinha, nas gaiolas ele tinha um cachorro, 2 cachorros, né, divididos um do outro, e trouxe também 2 coelhos. E ele, então, começa a sua palestra, larga o coelho e larga o primeiro cachorro. E o primeiro cachorro chegou e estraçalhou o coelho, né? Matou no momento. E o povo ficou, né, com aquela situação de choque. Né? O que ele queria dizer com aquela situação de colocar um cachorro bravo, né, e um coelho. Mas logo depois ele larga o segundo coelho e o segundo cachorro. E ambos começaram a brincar, a saltitar. Né? E aí então ele vem dizer que o primeiro não era educado e o segundo era educado. Então o progresso da humanidade está também extremamente ligado a essa educação que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência. Então, quando os Espíritos nos dizem essa resposta aqui a respeito de nós vivermos em sociedade, a harmonia dessa sociedade ela vai atingir um progresso de acordo com que nós vamos nos educando e aprendendo a conviver.
Então, na consequência, ali diante dessa resposta, Kardec faz um comentário. E ele diz o seguinte no comentário: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Se Deus nos tivesse criado para vivermos isolados, não haveria família. Porque para nós virmos a este plano, a este mundo, nós necessitamos de uma família. Para que nós desenvolvemos as nossas capacidades, as nossas faculdades, nós precisamos de que alguém que já progrediu um pouco mais transfira e exemplifique aquilo que ele aprendeu. Então é esse processo que nós vamos trazendo que vai nos dar um sentimento. E esse campo do sentimento vai produzir esse aprendizado, que conduz ao progresso em todos os sentidos. Porque nós temos que crescermos tanto materialmente, o planeta tem que crescer materialmente, porque Deus não criou o planeta pronto. Nós estamos trazendo todas aquelas necessidades, desenvolvendo tecnologia, a ciência, a própria educação, ela tem os seus processos de mudanças. Então é necessário que o homem contribua para o progresso da humanidade e também do próprio planeta. Além no sentido da moral. E que hoje a gente está observando os fatos acontecerem, mas há progresso mesmo assim, porque nós já chegamos a um ponto de não aceitar aquilo que tem prejuízo à coletividade. E o intelectual, que o homem está bem avançado nesse processo, mas que não acompanha ainda o processo moral. E precisamos, juntamente, desenvolver no campo da espiritualidade. Então, nós temos essa necessidade para podermos chegar a um grau de perfeição relativa, conforme Jesus já nos orientou. Pois é, Paulo, essa questão que você abordou aí do progresso necessário e que Jesus nos conclama a sermos perfeitos como nosso Pai, ou seja, Deus é perfeito, é no aspecto relativo, que nós nunca vamos nos tornar perfeitos como Deus o é. Mas é um chamamento para que nós façamos o máximo e atinjamos o progresso possível ao Espírito, assim como Ele conquistou o Cristo. Mas daí vamos pensar, para sermos perfeitos, precisamos de quê? Precisamos saber tudo, ter todo o conhecimento da área física e das perfeições morais. Então vejam bem o quanto nós temos que caminhar. E tudo isso só é possível em sociedade. Não há como fazer de outra forma. Eu falei que nessa minha encarnação eu observei muito progresso. É um processo acelerado cada vez maior desse progresso nos últimos tempos. Mas ele veio lentamente, como você bem falou aí, nós fomos criados simples e ignorantes. E o nosso planeta, no princípio, era primário. Não era nem mundo de provas e expiações, era um mundo primitivo, onde habitavam as primeiras formas humanas. E está aí a paleontologia a nos revelar, segundo os estudos, o que aconteceu no começo da humanidade há milhões de anos. Mas alguém poderá questionar, mas esse progresso todo realmente existe na área moral ou só na intelectual? Porque a gente acorda de manhã, liga a televisão, que houve notícias de escândalo, crimes. Mas por quê? Porque na verdade nós temos um certo prazer mórbido em ver o lado negativo das coisas. Nós nos voltamos mais para as coisas negativas e não nos atemos às coisas positivas. O Rossandro faz uma seguinte análise. Quando você vai ao serviço e tem um grupo de trabalhadores, colegas, chega domingo, você pensa em quem? Se há uma pessoa daquele grupo que não simpatiza muito contigo e até o convívio é difícil, você vai lembrar daquela pessoa. Não vai lembrar dos outros que é muito bom conviver, que contrasta conviver com eles. A mesma coisa é uma reunião de família. Ah, tem uma reunião de família.
Quem é que você lembra? Você lembra daquelas que você ama ou lembra daquelas que vão estar lá e que você não gosta de conviver? Então nós temos a tendência de valorizar o que é negativo e não vemos as coisas boas. Há muito progresso na questão moral, na questão do amor, na questão do sentimento. Tem uma obra que o Sandro mencionou e que eu não conhecia, eu estou olhando aqui na internet, chama-se Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de Steven Pinker. Até tem o preço aqui, não vou dizer, se os estiverem interessados, pesquise na internet. Ele pode ser comprado fisicamente ou baixado digitalmente, que vem para menos da metade do preço. Então, é uma obra que demanda paciência, que é uma virtude que nós precisamos desenvolver, e interesse, vontade para aprender, porque ela, segundo o Gossan, tem umas 1000 páginas. É um livro bem volumoso, mas que nos traz a informação de que, de fato, segundo as pesquisas desse autor e as observações que nós fazemos, comprovam isso, houve um progresso nessas questões durante a história. Ele coloca que no trajeto do livro o autor analisa os diferentes períodos históricos em que a pacificação progrediu e mostra quais aspectos da natureza humana estiveram em jogo durante esse processo. Anjos de empatia, do autocontrole, do senso moral e da razão lutam pela natureza humana contra demônios como os da predação, o da vingança e o do sadismo. Da interação desses sentimentos com cada momento histórico é que Pinker desenvolve uma teoria para descrever quais forças sociais e psicológicas moveram a saga da violência. Porque nós percebemos que ainda existe muita violência, claro, porque nós valorizamos isso da hipótese. É difícil a gente ver, por exemplo, na televisão notícias boas. Grupos que foram a visitar asilos, que foram servir sopão à noite para as pessoas de rua, que foram visitar um lar de crianças, que foram divulgar o Evangelho de Jesus, que socorreram alguém na rua. Então, são coisas que parece que não nos chamam a atenção. E quando se publica alguma coisa escandalosa, aquilo chama a atenção. E é o que nós mais multiplicamos através da mídia, dos WhatsApp, da vida, dos Facebook, são as fofocas e aí o exibicionismo. Então nós estamos num período que temos que tomar cuidado. Nós temos uma facilidade de comunicação quase que instantânea hoje em dia. Existe até um movimento que apregou a comunicação saudável, sem violência, nos conclamando a evitar veicular esse tipo de coisas que não fazem bem a ninguém e muitas vezes até são duvidosas quanto à origem, analisarmos aquilo que nós divulgamos, para que o mundo melhore. Um dos fatores que nós observamos ao redor do nosso planeta é a degradação do meio ambiente. Como assim houve progresso e a degradação do meio ambiente? É que até então até há pouco tempo, nós não nos dávamos conta dos malefícios, e isso é natural. Deus deixa que aconteça, que nós aprendamos com as próprias experiências. O próprio Paulo já dizia, o Paulo de Tarso, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Mas como é que eu vou saber o que me convém? Às vezes eu me surpreendo que não. Alguém me traz do mercado um salgadinho. E aquele salgadinho vem embalado num plástico que envolve uma base de isopor. E eu fico pensando, meu Deus do céu, para eu comer um salgadinho, eu vou gerar um lixo que vai levar, sei lá quantos anos ou décadas até para se decompor na natureza. E nós somos 7 bilhões e 400 milhões, mais ou menos, de pessoas no planeta. Se cada um fizer isso, em pouco tempo o planeta fica inviável de suportar as condições, de suportar a vida, de nos dar condições de vida. Então nós temos que começar a mudar esse aspecto. E isso a sociedade nos possibilita. Nós não podemos negar essa realidade. Vou viver isolado lá, não quero nem saber dessas questões. Eu preciso estar inserido no meio para aprender. E essa questão da perfeição, eu não vou desenvolvê-la em uma única existência. Como eu a farei? Numa encarnação, eu vou desenvolver um certo conhecimento. E se eu fizer com amor na área que eu atuar, se for uma área profissional, por exemplo, tudo que eu fizer eu tenho que fazer com amor, que é da sociedade.
Mesmo que o meu trabalho seja apenas com o intuito de conseguir recursos para fazer frente às dificuldades da vida. Por exemplo, se eu sou um pedreiro, eu tenho que fazer uma casa, isso da melhor forma possível, como se fosse para mim. Porque é para a sociedade é toda minha irmã. Ah, mas eu nunca vou morar numa casa igual àquela que eu faço hoje. Mas nós vamos retornar aqui, nós vamos reencarnar. E se nós fizermos o melhor, a cidade vai melhorando. Então a possibilidade de nós nascermos num lar com uma casa melhor do que aquela que hoje nós vivemos é muito grande. Agora, se eu fizer apenas o que sou obrigado a fazer, negligenciando na qualidade do produto final, eu não vou contribuir para esse progresso, para essa melhoria. Então, segundo as leis de Deus, eu também não vou merecer viver num ambiente melhor do que aquele que eu vivo hoje. E se eu sou aquele que contrata, eu devo pagar ao outro de acordo com o que eu gostaria de receber estando na situação dele, valorizando o seu serviço também. Tudo isso nos é possível. Se eu, por exemplo, estudei medicina e hoje sou um médico, se eu fizer por amor, eu jamais perderei esse aprendizado, assim como o pedreiro jamais perderá o aprendizado. Se eu for um músico, fazer músicas boas, saudáveis, estimulantes, que levantem o moral das pessoas e que auxiliem nas reflexões positivas, então eu estarei contribuindo para a harmonia social e para a felicidade. Mas, numa outra encarnação, digamos que eu faça por amor, eu terei tendência a voltar a fazer a mesma coisa? Até um certo ponto, sim. Mas chegará um ponto em que não será mais necessário eu me aprimorar naquela área. O que acontece então? Esses conhecimentos ficam em forma latente. Eu esqueço. Eu tenho a capacidade de fazer, mas não vou trabalhar nessa área numa outra encarnação. Vou desenvolver um outro conhecimento. Se eu fui um arquiteto, numa outra experiência eu posso entrar na área da química, ou se nunca pensei na vida, estudar filosofia, a psicologia, a psiquiatria, enfim. Tem tantas áreas para nós desenvolvermos. Então a sociedade toda é uma grande colmeia. Quando todos nós fizermos o papel que nos compete na vida, a sociedade vai ser mais harmônica. Nós temos a tendência de invejar os países da Europa e ficamos estarrecidos da tamanha diferença da distribuição de riqueza existente lá e aqui. Não que lá não existam pessoas que concentrem bastante riqueza, mas as classes sociais não estão muito distantes umas das outras. Há certos países em que a profissão de um pedreiro, por exemplo, remunera pouco menos do que a profissão de um médico, de um juiz. E os professores são bastante valorizados porque eles auxiliam, desde jovens, as crianças a formarem cidadãos produtivos, cidadãos honrados, uma sociedade melhor em suma. Então é através desse meio, não fugindo. E não acreditando que nós estamos num período de decréscimo de valores e que a sociedade está retrogredindo em vez de avançar. Avançamos muito. Quem de nós ia querer viver uma vida de 100 anos atrás com as suas dificuldades? Nós olhamos apenas aspectos positivos, não havia tanta violência, não vou dizer 100 anos, mas vamos dizer 50 anos atrás, como tem hoje. Mas também éramos muito menos pessoas na Terra, então, se formos olhar proporcionalmente, talvez não tenha mudado muito. Hoje as notícias correm mais rápido, como eu disse, a gente fica sabendo de tudo instantaneamente. Alguns dizem, mas hoje tem mais furacões, até pode ter, mas nós é que provocamos o aquecimento global, segundo os cientistas. Essa onda de furacões que tem no norte agora, segundo informações da mídia, é decorrente do aquecimento de 1 grau das águas, se não me engano, do Atlântico Norte. 1 grau. E se nós continuarmos com esse modo de consumismo, sem se preocupar com o meio ambiente, não filtrando os gases que produzimos, e aqui um alerta para muitos irmãos nossos, que inadvertidamente queimam lixo, quando tem sistema de coleta. É bem fácil de livrar do lixo. Tem umas folhas secas, os papéis, os galhos, os pneus, as borrachas, lá para eu fazer, os plásticos, põe fogo. Não me preocupo em contaminar o ar que o outro vai respirar, incomodar os vizinhos e poluir a atmosfera. E além disso, eu estaria provocando aquecimento global e colocando em risco a vida no planeta. E além disso,
tem um fato mais grave que dificilmente nos damos conta, que é a contaminação da psicosfera terrestre. O sentimento negativo, essa visão negativa de que as coisas estão ruins, o pessimismo, a ansiedade, uma série de ideias que nós desenvolvemos, de pensamentos que acalentamos, somam-se e geram energias que podem ser salutares ou prejudiciais. Infelizmente, grande parcela da população desenvolve pensamentos, e nós muitas vezes também entramos nessa frequência, de ordem negativa. Então precisamos reservar um momento de reflexão para mudar o padrão vibratório, se não conseguimos mantê-lo sempre positivo, através da leitura do Evangelho ou de uma obra que nos eleve o pensamento, a visita frequente à casa de nossa predileção, se for espírita ou evangélica ou católica, enfim, um lugar onde a gente se sinta mais próximo de Deus e que nos conclame a mudança de padrão vibratório. Uma visão mais otimista da sociedade e não procurar fugir do convívio social. Isso não quer dizer que nós vamos entrar em qualquer ambiente, nós devemos sim selecionar alguns ambientes, porque alguns dos padrões são tão pesados das vibrações que não são condizentes com aquele que procura se harmonizar, que procura estar mais próximo de Deus, de Jesus, do seu anjo de guarda, dos espíritos elevados. Mas, voltando a dizer, voltando a frisar a questão, todas essas virtudes, todos esses ganhos de conhecimento só são possíveis no convívio social. De outra forma, nós teremos muita dificuldade, se não até impossibilidade de conquistá-los. Esses convívios na sociedade e também na questão da base para que essa sociedade seja salutar, nós precisamos considerar alguns fatores, especialmente a questão do sentimento, que esse vai regular a harmonia dessa sociedade. E a grande necessidade que nós temos em desenvolver nesse campo é fazer com que nós observamos os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele disse algo muito importante na bem-aventurança: bem-aventurados puros de coração, porque poderão ver a Deus. É exatamente aquilo que nos leva a sentir na relação um para com o outro. Então, dessa forma, como nós estamos dizendo que a sociedade ou a necessidade que temos de viver em sociedade está com base na sua harmonia, de convivermos com os sentimentos mais elevados. Então, a grande questão é que tipo de sentimentos nós nutrimos. Porque aonde que há duas pessoas conversando, vai ali nutrir um tipo de vibração, conforme o teor da conversa, o teor do diálogo, e isso vai atrair também companheiros invisíveis que vão contribuir para que esse diálogo continue e que ele se expanda na sua maneira de vibração. Então, vamos cuidar em relação ao que nós estamos realmente sentindo diante da nossa convivência com a sociedade. O programa Falando de Espiritismo, ele tem o seu apoio com a Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões, na Rua São Nicolau, 601, telefone para contato é 55 33 81 1202, e também a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na Rua 22 de Março, próximo ao Ginásio de Esportes Mioso. E a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na Rua Laurindo Piccolo, número 500, e também o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na Rua Marechal Deodoro, 1343, no bairro Missões. Voltamos então, Wilson, com o nosso diálogo a respeito
das necessidades da vida social e os laços de família. E quando se trata de laços de família, a gente também não pode esquecer da lei de amor, essência divina em todos nós. Esse germe que cresce e que deve crescer com a moralidade e a inteligência do ser humano que ele procure. Então há 4 processos que nós podemos aprender e necessário observar, que é amar no campo do sentimento, aonde que a gente vai saber ter o devido respeito com todos aqueles com quem nós convivemos, o trabalho que nos conduza ao desenvolvimento, ao progresso, desenvolvimento individual do ser humano como ser espiritual que é, e o estudo, ou estudar, porque nós precisamos adquirir conhecimento, porque só assim nós começamos a ter o sentido da vida e esperar para que nós não viemos atropelar pela nossa própria ansiedade ou querer conquistar aquilo que ainda não está em nossas possibilidades. Há tantos processos que são usados para conquistar ou para adquirir coisas, aos quais as pessoas acabam se traindo diante das ações da lei divina, porque buscam as formas errôneas e equivocadas e não trabalham ali no seu campo do sentimento. Então deixamos para que o Wilson comece falando a respeito desse laço de família e a lei do amor nessa caminhada da necessidade que temos de viver em sociedade. A questão dos laços de família é abordada na sequência em O Livro dos Espíritos, ainda sobre a lei de sociedade, na questão 773 até 775. E faz algumas considerações, porque algumas pessoas podem perguntar, os animais, por exemplo, no reino animal, as mães abandonam os filhos logo que eles têm condições mínimas de se cuidar ou de prover as suas necessidades, e perguntam se os laços de família na sociedade não é uma questão cultural e não, como nós afirmamos, uma lei divina. Na verdade, aí existe uma divergência de escala evolutiva. O princípio inteligente, nós não vamos aprofundar a questão por falta de tempo, se desenvolve nos reinos primitivos da natureza e desperta no reino hominal, como espírito. E desse momento em diante ele adquire o livre-arbítrio e a responsabilidade dos seus atos e tem outras necessidades, além daquelas que os seres da natureza inferior têm, se é que podemos chamar assim. Na natureza nada é inferior, apenas são estágios diferentes de evolutivo. Mas os animais já são dotados por natureza de recursos para viver independentemente do auxílio dos pais depois de um certo tempo de vida e de treinamento. Nós, os humanos, não. Até pelo menos aos 18 anos nós dependemos muito das diretrizes dos pais. Até os 7 extremamente necessitamos do exemplo deles e da educação, porque depois disso se torna um pouco mais difícil em razão da tomada completa do espírito do seu corpo, ou seja, da completa reencarnação que se realiza aos 7 anos de idade. Até ali a criança é mais suscetível de receber educação, de receber influência, e é muito perspicaz em observar aqueles que dela cuidam e que com ela convivem, na busca até de imitá-los. Nós temos um neto e percebemos que tudo que se faz e se fala perto dele, ele tende a repetir. Então os pais, os tios, os avós, os parentes próximos têm que tomar um cuidado extremo no convívio com as crianças, com toda a sociedade, mas especialmente com as crianças, da maneira como se portam. Se portar como deveriam se portar sempre em qualquer lugar. Mas muitos de nós às vezes não têm condições de se conduzir de acordo com o que a consciência cobra. Mas pelo menos diante das crianças nos comportemos assim. E façamos um esforço para nos comportarmos sempre como se estivéssemos diante das crianças. Porque elas podem não estar nos vendo, mas o nosso guia espiritual está.
A nossa consciência está registrando. E o que fica gravado em nossa consciência, Deus percebe. Deus está presente conosco sempre. Mesmo que nós não o percebamos e achamos que estamos longe dele, ele está conosco. Ele não vai nos amar menos por causa disso, mas a nossa consciência vai nos cobrar uma postura diferente e até podendo desenvolver, nesse caso, um complexo de culpa que é muito pernicioso. Então nós não podemos nos comparar aos animais para dizer que a vida em sociedade é cultural, não é lei de Deus. Deus colocou a vida em sociedade sim como lei. Eu já mencionei aqui no outro programa que o Laio Ribeiro mencionou o fato de que o nosso coração produz um campo magnético que chega aos 3 metros de raio. E esse campo magnético interage com o campo magnético produzido pelos corações das pessoas que estão próximas de nós. E nós precisamos dessa troca de energia, desse convívio. E nessa troca nós podemos animar o outro ou desanimá-lo, enchê-lo de energia ou sugar a sua energia. Então nós precisamos também cuidar do nosso mundo interior, não só do convívio com o semelhante, porque nós temos que ser colaboradores, não parasitos na sociedade. Na questão 774, prosseguindo ainda, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonar suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes, que é o que nós falamos aqui, né? E não efeito de uma lei da natureza. O que dizem os Espíritos? Diverso dos animais é o destino do homem, porque então quer identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. E nós vimos antes que nós não podemos progredir, pelo menos na velocidade que nos é permitido, isoladamente. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, ou seja, os laços de família. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Porque na sociedade, enquanto nós não nos amarmos como irmãos, nós vamos agir de forma egoísta, só querendo captar e não servir. E todos nós queremos uma vida melhor, mas não a conseguiremos se não encararmos o semelhante como nosso irmão. Quem atingiu esse nível de evolução foi Francisco de Assis, numa época mais recente, em torno de 1200, porque ele dizia que tudo na natureza era seu irmão, tanto que ele dizia assim: irmão sol, irmão lua, irmã pedra, irmão água, irmão lobo, até o seu próprio corpo ele chamava de irmão jumento, um apelido que ele chamava de carinhoso, o próprio corpo. Então eu ficava pensando quando li as obras que narram a história de Francisco de Assis, por que ele dizia isso? Seria uma mania dele? E depois, meditando um pouco mais, eu compreendi a grandeza do entendimento desse espírito naquele momento. Porque se tudo promana de Deus, mesmo um objeto, embora manipulado pelo homem, é constituído de matéria que Deus gerou. Então tudo é nosso irmão em natureza. Os animais, as plantas, as pedras, os instrumentos, tudo fazem parte da matéria-prima que Deus criou. Não há nada na natureza mesmo. Foi o homem que fez o avião, não foi Deus. Mas fez com o quê? Ele fez o avião com minerais, com materiais que estão na natureza e que Deus nos deu. Então, na verdade, nós temos que respeitar tudo. Usar quando necessário, mas nunca abusar. E na sociedade da mesma forma, se nós conseguirmos respeitar o meio ambiente, não poluindo, cuidando dele como nosso irmão, ele vai nos devolver um ambiente saudável, propiciador de saúde, em que as doenças não poderão mais existir. E nós estamos olhando nossos rios destruídos, a vida quase não existe na maioria dos rios, as nossas florestas derrubadas, o ar poluído, e como eu volto a dizer, a psicosfera atmosférica, a psicosfera do planeta, melhor dizendo, também muito debilitada devido aos padrões vibratórios, e que nós, nas sociedades, temos que começar a fazer a diferença. Eu não posso esperar que o outro faça a sua parte, e isso começa na vida em família.
No livro de Nélio Lúcio, O Espírito Nélio Lúcio, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo que diz a Escola das Almas, e que começa assim, quando a sogra do Pedro perguntava a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E prossegue a narrativa: contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: o que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E aí pergunta Jesus: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, prossegue ela. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, tanto na família como na sociedade, nós vamos nos encontrar em situações assim de dificuldades, que entendemos como desafios, mas que podem ser superados. E servem de instrumentos para o nosso progresso. Porque aquele que já venceu o orgulho, ele não se sente ofendido com a palavra dos outros, porque conhece o seu valor. E não se sente injustiçado de forma nenhuma, porque sabe que todos somos irmãos, e se o outro age num momento de uma forma desequilibrada, é porque ele precisa se harmonizar. E não vai ser com uma resposta semelhante à dele que nós o ajudaremos. Jesus nos conclamou a dar outra face. Não permitir que ele bata num lado e no outro, mas a outra face da violência, que é o amor. A vida é movimento. E através da vida social nos descobrimos. Então, dentro de todo esse processo que nós aqui estamos refletindo e conversando, é necessário que nós nos descobrimos quem nós realmente somos e para onde nós deveremos nos conduzir, para onde nós devemos dirigir a nossa vida. E quando nós nos descobrirmos na realidade da nossa essência, nós vamos aprender a viver para amar, que é a grande necessidade e o segredo da qual o homem ainda está a se descobrir. É viver para amar. Porque ainda nos encontramos dentro de uma sociedade egóica, ao qual cada um procura vencer o outro para poder se destacar. Então, quando nós aprendemos a viver para amar, nós vamos sair do nosso quarto escuro e fechado para ir de encontro ao outro e despertar a luz que há em nós mesmos. Viver para amar.
é o cumprimento da lei de amor. E o efeito exatamente dessa lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Então, no momento em que nós compreendermos que somente amando e servindo nós seremos felizes, nós vamos acabar dando sentido à nossa vida e nos descobrindo. Não é por menos que há mais de 2.400 anos que nós a conhecemos a frase, conhece-te a ti mesmo. Então é necessário que nós vamos nos descobrindo. Descobrir para saber a essência e o sentimento que nós devemos nutrir no nosso dia a dia. Por isso nós aqui estamos trazendo toda essa mensagem e fazendo com que essa reflexão possa alcançar aqueles corações que se propõem realmente a ser útil em sua sociedade. Porque nós temos algumas motivações. E uma delas é realmente nós buscarmos a ser útil. Porque nós podemos usar outras motivações que não nos conduzem à felicidade. Então deixamos a nossa mensagem e dizemos aos nossos amigos que a base de tudo isso nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhe. Então esse é o segredo, é a base para nos bem conduzir diante dos embates, diante das nossas relações e também para o fortalecimento dos laços familiares e também uma vida saudável social. Desejamos a todos muita paz e até na próxima semana, no próximo domingo, neste mesmo horário. E deixamos o nosso amável abraço a todos os nossos amigos, amados ouvintes, que nos deram a satisfação de sua sintonia com o programa Falando de Espírito.